A capa está belíssima. Agora, então, boa tarde a todos as ouvintes e ouvintes aqui presentes do nosso programa da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, que hoje entrevista o professor historiador Solon Eduardo Anes Viola. O professor Solon tem o seu mestrado e doutorado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Ele é mestre e doutor pela Universidade Unicinos e também professor do programa de pós-graduação de Ciências Sociais da Unicinos, membro da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos desde 1995 e agora está na retomada da rede na Comissão Nacional de Organização da Rede Brasileira. E também foi nosso ex-coordenador do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, da antiga Secretaria Especial de Direitos Humanos, que hoje se chama Ministério de Direitos Humanos. O meu querido colega Solon, ele trabalha em diversos temas nos seus estudos e pesquisas, começando pelo tema principal dos direitos humanos, junto com a educação em direitos humanos, e também, nos seus estudos, pesquisou a questão da cidadania, dos movimentos sociais, das práticas pedagógicas e a sociologia da educação. Então, Solon, muito boa tarde, estou feliz aqui de estar com você, meu colega do Comitê Nacional, do qual eu fui a vice-coordenadora, quando você era coordenadora, e nós sabemos tudo que atravessamos nessa trajetória do Comitê Nacional, não é? E eu gostaria que você pudesse, neste primeiro momento, nos contar sobre esta relação importante entre a democracia e os direitos humanos no Brasil. Bem, então, começando saudando a Nair, saudando a TV 61, dizendo da minha alegria e, ao mesmo tempo, preocupação em estar aqui para abordar os temas que estão propostos para essa nossa atividade. Eu acho que a primeira questão, Nair, é pensarmos na origem da América Latina e do Brasil, se olharmos desde a ótica dos direitos humanos. Quer dizer, quando os europeus chegam a esse continente e a essa região do continente, eles trazem para essa região a cultura europeia. E uma cultura que não é exatamente a cultura que os povos daqui viviam. Os povos daqui viviam muito próximos da natureza. E extraíam a sua sobrevivência numa relação muito respeitosa com a terra-mãe. Os que chegam de fora, eles não têm essa preocupação. Forma-se aqui o que os historiadores da época que nós éramos estudantes chamavam uma colonização para fora. O que significa uma colonização que não se importa com a terra e os seres da terra. Essa é uma primeira herança que fica extremamente forte na Constituição do Brasil. É uma constituição de um lugar que faz uma sociedade que não é para ela mesma, mas que é para fora. Essa também é uma marca que continua a nos acompanhar. Veja-se situações mais recentes, quando tratamos, por exemplo, do petróleo, quando tratamos da entrega da Eletrobras, quando não conseguimos desenvolver um processo de industrialização desde as necessidades reais da população local. Mas veja, nessa situação de uma colonização que se faz para fora,
os europeus exigem um tipo de mão de obra que não conheça a terra. O que significa? Os que moravam na terra antes da chegada dos europeus conheciam a terra. E em conhecendo a terra, não se dispunham à condição de perder sua liberdade. E faziam conflitos, e mais do que fazer conflitos, conhecendo a terra, iam para onde ainda não estivessem presentes os europeus. Então, a necessidade urgente de que o trabalho fosse feito, e não havendo população na Europa, e especialmente em Portugal e na Península Ibérica, os trabalhadores vão ser importados da África, à força, na opressão, na destruição da condição humana. Então, essa é a nossa origem. E essa origem pressupõe um lugar que não pensa, pelas suas elites, em que a população tenha direitos. E como os direitos são negados para a população, as elites não precisam de direitos, se constituem com privilégios. Então, quando pensamos nas dificuldades em construir aqui uma cultura de direitos humanos, não podemos esquecer essa origem. A origem do privilégio, que não é local, e a origem do destino daquilo que é produzido pelo trabalho, que não é destinado ao próprio local, é destinado à metrópole. Então, a sangria das riquezas brasileiras são extraídas da terra e dos moradores da terra desde o início. Para manter uma situação assim, de tamanha opressão, é preciso controle, vigilância. Então, essa é a nossa origem. Direitos humanos aí são nem as elites precisam. E não os querem. Querem privilégios. Bom, o nosso tempo é um tempo muito pequeno. Eu dou um salto, então. Dou um salto, não, passo muito rápido, vou passar muito rápido nesse momento da minha fala, pelos direitos do início da contemporaneidade, tanto a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, e da declaração que vem da Norte América, dos Estados Unidos, logo após a Declaração da Independência. No caso da Declaração da Independência, de uma colônia que não era de exportação, era uma colonização para dentro, há uma ideia de direito humano. E o direito humano do cidadão. Mas se recusa, por exemplo, a cidadania aos moradores do lugar, aos povos originários, lá como aqui. Mas aqueles que haviam ido para colonizar a própria terra, a terra que seria deles, não, para esse sim, fala-se em direitos humanos. Então, pulo muito rapidamente isso, porque, sendo proclamado em 1780, após a Revolução Francesa, a Declaração Francesa chega ao Brasil já no século XIX, na Confederação do Equador. E o que aparece na Confederação do Equador é um breve artigo onde os confederados do Equador afirmam que é absolutamente crime um homem vender outro homem. Olha, então, nem se fala em combate à escravidão, mas se diz que é proibida a venda de um homem para outro homem. É o mais próximo que no período colonial, nas lutas pelo processo de emancipação, o Brasil chegou à compreensão dos direitos do homem. Os inconfidentes mineiros, mais assim, mais lá, falavam em emancipação. Pensavam até em república, mas não pensavam em libertar os escravos. Onde aparece a libertação dos escravos, mais efetivamente, é na luta dos próprios escravos. E aí você tem exemplos na Bahia, você tem exemplos no Nordeste brasileiro e no Norte, em Belém do Pará.
E é onde temos. Então, reparem, não temos no nosso país uma história de direitos humanos. Você me permite ir pulando muito rapidamente. Sim. Quando chego no século XX, vejo as primeiras lutas operárias, os migrantes italianos, os migrantes espanhóis, os migrantes alemães, portugueses, ao fazer um levantamento de suas pautas, eles não falam em direito humano, eles falam em direitos sociais e querem direitos sociais. Por exemplo, eles querem descanso semanal, querem salário digno, querem férias e querem reduzir a jornada de trabalho. As mesmas pautas das lutas operárias do século XIX na Europa. Mas já pensam em direitos coletivos e políticos e sociais, como direito a sindicato, direito a partido e direito à manifestação livre do pensamento. Tudo isso que agora está ameaçado. Tudo isso que, na ponte para o futuro do Temer, se começou a tirar. Não? Então, você observa, Nair, não, a República não chamou os direitos humanos. A República não disse isso. Esse é um sistema de Estado e de governo que todos se incorporam, mas não possibilitava a ideia do direito humano. Na República Velha tem um presidente da República que diz que a questão social é uma questão de polícia. Frase que hoje é muito atual. Muito atual. Infelizmente. Né? Infelizmente é muito atual. Diria para você que, talvez por ironia, a primeira vez que se fala mais abertamente em direito humano, embora o Brasil tenha assinado a Declaração de 48, a Declaração Universal de 48, a primeira vez que se fala mais abertamente em direitos humanos no Brasil é quando se instala no planeta Guerra Fria e a grande nação do Norte quer que seus aliados estejam absolutamente comprometidos com a política do Norte. Talvez naquela época algum dirigente da CIA tenha vindo ao Brasil, né? É bem possível. O embaixador aqui no Brasil na época tinha sido um funcionário da CIA, de muita qualidade da CIA. Então, naquela época, se construíram alguns institutos, o IPES, por exemplo, e o IBAD. O IPES e o IBAD eram financiados pelo Estado estadunidense e carregava com ele, então, um projeto de direitos humanos. E dizia, precisamos da liberdade do mercado e não queremos o comunismo ateu. E aí se financiou algumas manifestações, como a Marcha com Deus pela Família e pela Propriedade em São Paulo. E havia um religioso estadunidense que dizia que os comunistas comiam criancinhas e faziam muitas maldades mais. Então, o direito humano chega aqui junto com a 7ª Frota, que acompanha, que traz a Armada Americana para interferir em 1º de abril de 64. Diria, então, Nair, para concluir essa parte, que chega como farsa. No porão dos navios, a Declaração Universal. E, lógico, também os ensinamentos de tortura. Não mais a tortura primitiva do período colonial sobre os escravos, não mais a tortura brutal das ditaduras, por exemplo, a de 35, mas a tortura científica, acompanhada por médicos, velando a imprensa para que nada fosse divulgado. A tortura. O problema é que essa tortura, acompanhada da ciência, ela teve graus de requinte que vazou do porão
vazou do covil e chegou aos ouvidos da única instituição, ou das únicas instituições que, na época da sociedade civil, que não as instituições de elite, que poderia se manter viva, que eram as igrejas cristãs, que eram algumas famílias que se reuniam para pensar sobre os exilados, sobre aqueles que haviam ido embora para o país. Fundamentalmente em 2 lugares: as comissões de justiça e paz, ligadas às igrejas cristãs, e aos movimentos das famílias dos militares que começavam a se reunir, dos políticos que começavam a se reunir, militares caçados, políticos caçados, muitos deles exilados, na comissão, numa pré-comissão feminina de anistia aqui no Brasil, nessas 2 vertentes. Aqui, então, se começa a falar em direito à vida. Veja você, direito à vida. Recentemente se ouviam pessoas a comemorar a morte, a saudar a morte, a pedir um número X de mortos. Já passamos de 500 mil mortes. Há um canto, uma elegia, uma saudação à morte, que nós havíamos encontrado na Alemanha, na Itália, na Espanha e em Portugal, ainda na primeira metade do século XX. Mas volto. As notícias, Nair, correm de boca em boca e chegam aos ouvidos de autoridades religiosas e chegam às conversas das senhoras, dos esposas, familiares, mães, pais, dos caçados e exilados. Nessas 2 vertentes se começa a falar em direito humano como direito à vida. É a primeira vez. Há se não me engano, um bispo da Igreja Católica, Dom Adriano Hipólito, que irá dizer em 1969 que os direitos humanos são os 10 mandamentos do tempo presente. Veja essa dimensão, essa frase imensamente forte. E, logicamente, então, a igreja é colocada como uma inimiga. Não é? Mas o direito humano chega e se enraiza, porque defende a vida. Esse é um princípio-chave dos direitos humanos, a defesa da vida. E é um direito-chave porque, junto à defesa da vida, está trabalhando, os direitos humanos estão trabalhando com a necessidade urgente da democracia, que é o segundo tema da sua pergunta. Então, se Bobbio tem absoluta razão de direito humano e democracia serem sinônimos, no caso europeu é absolutamente verdade. Na América do Sul, eu tenho um pouco de dúvida se é verdade. Na América do Sul, o que passa pela América do Sul é dizer que o direito humano necessita de democracia e não tolera o autoritarismo, e não tolera a ditadura. E que para se instituir uma democracia, é preciso que se instituam os direitos humanos. Então, aí eu tenho, a partir dos anos 70, do auge da ditadura, do auge do terror do Estado, dos sequestros, dos assassinatos, dos corpos desaparecidos, eu tenho uma palavra que começa a surgir, de boca ao pé do ouvido: direito humano. Uma nova cultura, direito humano. Então, me parece que é assim que nós começamos a constituir a ideia dos direitos humanos. Quando conseguimos vencer o tempo terrível do terror do Estado, aí começam algumas outras questões. Vejam, por exemplo, direito coletivo político, liberdade de imprensa livre,
Fim da censura. Parem com isso de censurar as músicas dos nossos grandes compositores, as peças dos nossos grandes dramaturgos. Parem de censurar os livros. Veja, Nair, que nas lembranças que você diz dos nossos tempos, a primeira edição que eu tive nas mãos do Pedagogia do Oprimido, eu precisava levar escondida dentro da roupa. Não era possível ler Paulo Freire. Né? E precisávamos fazer isso, era a única forma. Então, não tinha outro jeito. Então, você tem aí, de repente, alguém que não tem onde morar. Aqui no Sul, agora, temos passado uma temporada de frio. E o número desses 2, 3 últimos anos, o número de moradores de rua cresceu muito. E morrem de frio as pessoas. Então, lá, no final dos anos 70, no início dos anos 80, começamos uma campanha de moradia, que parece que continua, eu não vejo arrefecer. Mas agora volta numa dimensão infinitamente mais urgente. Porque as pessoas morrem em Porto Alegre, morrem em Curitiba, morrem em Florianópolis, morrem até em Londrina, né? Morrem até em Londrina. Então, veja, a fome lá nos anos 70, a fome. Então, o direito à alimentação, o direito a um vestuário digno, o direito à escola universal, livre, pública, com os currículos construídos com as comunidades, com os currículos que escutam professores, escutam estudantes, que não têm medo de pensamento. Uma escola que, muito mais que disciplina, se constitui em rigor e na certeza de que o conhecimento é uma construção universal para todos os humanos. Então começamos. Veja, Nair, surgem questões de ordem econômica, mas surgem também questões que nunca antes o Brasil tinha se preocupado com profundidade, que é a questão de gênero. O movimento feminino pela anistia se constitui num espaço amplo da luta de defesa das mulheres, dos direitos das mulheres. Surge um movimento de proteção dos povos originários. Surge a ideia fantástica de que o povo negro é um povo que tem direitos e que a liberdade de um significa a liberdade do outro e que a igualdade precisa ser acompanhada pelo profundo respeito à diferença. Então, aí eu começo a pensar em direito humano. Eu não sei, acho que fui talvez além do tempo para essa primeira questão, mas me pareceu que ela seria... Né? Sim, ela é muito importante, né? É um marco. Né? É um marco, tanto que uma questão que eu acho que desdobra do que você está respondendo, né? É o que esta relação que se estabelece entre a ditadura civil-militar do Brasil dos anos 1964 a 1985 e este processo de violação dos direitos humanos no Brasil. Perfeito. Que a visibilidade da violação dos direitos acho que ficou maior nesse período. Exato. Eu concordo com você. Eu acho que tem semelhanças. Vou citar um exemplo da sua universidade. A UNB havia sido criada num período político logo anterior ao golpe de Estado, havia sido criada para pensar o Brasil. Sim. Né? Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, os pioneiros, enfim, da UNB, aquela contribuição, os fundadores.
aquela contribuição absolutamente fantástica de pensar que a universidade tem um papel de desenvolvimento da ciência, não pela ciência, mas da ciência comprometida com o bem-estar humano. Né? Do povo brasileiro, né? Do povo brasileiro. Exatamente, para todo o povo brasileiro. Esse era o projeto. E, de repente, no meio desse projeto e depois do golpe, tem um personagem que dirigia uma corveta, um barco de guerra, que se instala com seu barco no Lago Paranoá e desce para ocupar a reitoria da UNB. É uma coisa incompreensível. Capitão de mar e guerra. Capitão de mar e guerra. Então, agora você ouve com frequência não só a desconfiança da universidade. Teve um ministro que recentemente falava em balbúrdia. A universidade é um lugar de balbúrdia, né? Sim. É a mesma origem que, né? É a mesma origem. A desconfiança sobre a ciência, né? O retorno do pensamento maniqueísta entre o bem e o mal. Né? O bem é o capitalismo, o mal é o pensamento dissidente, que tem nomes diferentes ao longo do tempo. Enfim, sim, agora, por exemplo, acham que a solução para as escolas do Brasil é a escola militar espalhada pelo país. Quantas escolas públicas tem no país? É possível, em cada uma delas, construir a ordem unida? Ou a escola, a aprendizagem, envoltas pela ordem unida, perdem criatividade, perdem criticidade e se transformam em repetição pura e simples de um saber já feito pelo outro. Né? Então, aí sim há traços muito semelhantes, muito semelhantes. Um deles talvez seja o ódio ao conhecimento emancipatório. Isso é muito importante, porque a educação em direitos humanos, ela tem esta vocação de resgatar a memória e a verdade, né? Sobre a violação dos direitos humanos no Brasil, em especial esse período, né? Que foi a nossa chamada ditadura civil-militar de 1964 a 85. Uhum. O que você queria dizer sobre isso? A questão da memória, né, Laí? Eu acho que essa é uma questão chave, porque a memória não é como a história. A memória se distingue da história, porque ela tem a preocupação não só de desvendar o passado, mas por fazer que o passado seja visto pelo presente na medida em que essa visão do passado permite ao presente não repetir os erros, não repetir os crimes, não repetir a opressão. Então, nessa medida, quando pensamos na memória do passado comprometidas com a dimensão do presente, com agora, aquilo que o passado ensina o presente para que não repita os mesmos erros. Então, se vivemos um tempo em que o Estado sequestrava brasileiros, torturava brasileiros, desaparecia brasileiros, nós, se tivermos memória, não repetiremos. Não permitiremos que se repita. Nunca mais. Então, educar em direitos humanos pressupõe, sim. Porque se passo a limpo, atribuo responsabilidades para os erros do passado, eu posso, enfim, superar esse tempo. Mas só posso superar esse tempo quando me debruço sobre ele, quando torno conhecido, quando eu trago à luz. Então, aí sim,
eu posso avançar sobre o passado e produzir uma sociedade outra, uma sociedade diferente daquela que permitiu Auschwitz, que permitiu a marcha de motocicleta sobre Roma, com Benito Mussolini, de lembrar das torturas e insistir que tortura é um crime que não tem prescrição no tempo. É crime contra a humanidade, né? Não tem perdão. Crime contra a humanidade, exatamente isso. Então, construir a memória, tornar a memória conhecida, me permite avançar sobre esse tempo para que ele nunca mais se repita. Educar em direitos humanos é um caminho para isso. E como você se referiu à minha participação lá na origem da rede, era exatamente isso, é um educar para o nunca mais. Educar para que nunca mais se repita. Foi isso que mobilizou o processo da criação da rede. Né? Pois é, seria bom se você pudesse contar um pouco, né? Como é que surgiu essa proposta da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos e quais foram as principais ações que ela desenvolveu nessa primeira fase, né? Uhum. Então, Naira, assim, o primeiro grande ato público foi um seminário feito em São Paulo, né, organizado por Margarida Genevois, o pessoal da Comissão de Justiça e Paz, né, alguns intelectuais da USP, da PUC de São Paulo. Então, 1995 é o nosso ano símbolo, né? Mas eu acho que a gente precisa retomar um pouco. Quando se fala pela primeira vez, o que está no entorno? Conversando com Margarida Genevois, na entrevista que fiz com ela para minha tese, a tese se chama Direitos Humanos e Democracia no Brasil. Entrevistando Margarida Genevois e Dalmo Danari, eles me contaram que, quando se deparava com o processo de abertura, a Comissão de Justiça e Paz discutia o que fazemos daqui em diante, né? Que contribuição podemos dar ao Brasil, à sociedade brasileira daqui em diante. E Margarida teria dito que era absolutamente indispensável construir uma cultura de direitos humanos. Esse pensamento estava na Comissão de Justiça e Paz, mas estava também em outras comissões de Justiça e Paz. Estava também numa herança dos educadores que, de alguma maneira, haviam estado junto com Paulo Freire na educação popular. E estavam também num grupo de professores da América Latina que foram participar de cursos feitos na Costa Rica, pela Comissão Latino-Americana de Direitos Humanos, um organismo com um nome semelhante a esse. E aí discutiam direitos humanos. E aí um elemento fundamental, discutiam direitos humanos com uma dimensão de América Latina. Essa é uma questão que, para nós, eu espero, num futuro muito breve, passe a ser um tema de pesquisa muito sério. Já existem, depois, talvez mais adiante, a gente possa falar. Já existem grupos que fazem esses estudos. Mas lá nos anos 80, essa ideia de educar em direitos humanos para a construção de uma nova cultura, para a cultura do nunca mais, já está presente. Tanto na Comissão de Justiça e Paz, quanto nos professores que foram fazer cursos na Costa Rica, quanto naqueles de nós que tínhamos contato
com o processo de superação das ditaduras aqui no Cone Sul, aqueles movimentos que começavam com as Madres de Maio, onde as mães e as avós queriam encontrar seus filhos e seus netos. Esse movimento que, de repente, tem em Adolfo Pérez Escrever um Prêmio Nobel da Paz, né? Às vezes, na Argentina, isso, o Prêmio Nobel da Paz pelas lutas junto com aquela maravilha que as mulheres argentinas, atrás de seus filhos e de seus netos, isso repercute. Madres de la Plaza de Mayo. As madres que depois se tornam abuelas, né? Abuelas, sim. Aqui no Sul, mais ou menos nesse movimento histórico, o movimento de justiça e direitos humanos sai das catacumbas, consegue um registro no cartório e se torna uma entidade da sociedade civil, né? Então, começam a surgir movimentos pelo Brasil. E movimentos que estavam, muitas vezes, nas catacumbas, de repente começam a poder dizer, vejam, é preciso pensar de outra forma, é preciso recuperar o pensamento de Freire, é preciso conhecer os saberes da população. O que sabem nossos alunos? Né? O que conhecem os nossos professores? Como é possível separar a luz das trevas? Como é possível colocar sobre a luz muito forte do controle do Estado algumas trevas que diminuam esse controle ou que permitam às pessoas se mexer, se mover embaixo desses controles, né? E, ao outro lado, como é possível iluminar, como é possível colocar luz naquele pensamento que era ainda muito forte, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que dizia, enfim, que a Terra era plana e estava sustentada por 4 elefantes e que não podia avançar muito, porque senão o navio caía lá nas profundas do espaço, sabe? Essas coisas. Mas não se conseguiu, talvez, ir avançar a ponto de dizer que o bem e o mal não são definidos com tanta facilidade, que não há um sistema que é perfeitamente bom e outro que é perfeitamente mal. Né? Que os sistemas são construídos pelas sociedades para resolver suas questões fundamentais, não é? Sim. Então, educar em direito humano pressupõe isso, pressupõe, primeiro, a defesa da vida, né? E depois da vida digna. Então, a Rede Brasileira nasce assim, aquele seminário de 95 é um momento em que ele já vem para a luz. A educação de direitos humanos vem para a luz, porque antes ele estava rodando a catacumba sem muita organicidade, mas, de repente, né? Eu recordo que aqui no Rio Grande do Sul a gente fez algumas iniciativas muito interessantes. Outro dia, conversando com o João Ricardo me lembrava a memória prodigiosa do João Ricardo. Me lembrava um seminário que nós fizemos junto com a Secretaria de Educação do Estado, numa escola das irmãs, as irmãs de Sévigné. E reunimos num imenso auditório que tinha na escola das irmãs um seminário sobre educar em direitos humanos. Você olha, isso é anos 80. Isso é anos 80. E olha, daquele seminário resultou, por exemplo, a possibilidade de criar núcleos de direitos humanos por mais de 10 cidades importantes do Estado. E se fez, inclusive, um colega lá de Ijuí, que participou lá comigo da criação da rede brasileira, se construíram núcleos e se discutia educar em direitos humanos,
repensar Paulo Freire, né? E em 95, então, se fez aquela maravilha do Seminário de São Paulo. A rede pôde participar com muito entusiasmo nas atividades do governo municipal da Luiza Erundina, quando Paulo Freire e depois Moacir Gadotti foram secretários de Educação. A rede participou muito junto com eles, né? E outras iniciativas foram tomadas pelo Brasil, né? Em Pernambuco, a Ida, né, fez coisas maravilhosas. Na Paraíba, Nazaré fez, né, os colegas do Rio de Janeiro, quer dizer, houve na época efetivamente uma ousadia, que é uma expressão muito cara a Paulo Freire, né? A ousadia para enfrentar o medo, a capacidade de dosar a ousadia na medida que é preciso saber como se caminha, e onde se caminha, e que passos dar, né? Então, isso, 95, a criação da rede foi uma criação de ousadia. Foi uma criação de ousadia. Foi uma forma de vencer o medo. E a sociedade se manifesta, né? E esta rede, coordenada pela Margarida Genevois, acaba tendo uma importância grande para a criação do Comitê Nacional de Educação de Direitos Humanos, não é? É perfeito. Sim, e o que você gostaria de destacar nessas atividades que você participou do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos de 2003 a 2015, né? Foram longos anos de trabalho. Foram. Lembra, houve um encontro da Unesco. Sim, 2006, né? Isso. Acho que foi aquele encontro de Viena, talvez 2000, acho que sim. E aí, então, a década dos direitos humanos. O Brasil foi se reencontrando com a democracia muito lentamente, né? O período de transição para a democracia foi muito lento. Hoje, com o que nós estamos vivendo, talvez nós não tenhamos, eu penso que talvez a gente não tenha completado a transição. Mas, de qualquer maneira, fizemos um caminho belíssimo de transição, lenta, às vezes excessivamente temerosa, mas, de repente, quer dizer, no começo dos anos 2000, recebemos telefonema do Mário Miranda, que foi o primeiro secretário nacional de Direitos Humanos, o Mário convidando para compor o Comitê Nacional. E aí tinha a ideia de um plano, você lembra, né? Um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. E tinha um modelo interessante que vinha da Unesco e da ONU, o Plano Mundial de Educação e Direitos Humanos. Tínhamos isso. Mas montamos um comitê, e no comitê uma quantidade bem significativa de pessoas da sociedade civil. Um equilíbrio, né, entre sociedade civil e Estado. E entre as pessoas da sociedade civil, pessoas do comitê. Margarida, Vera, Aida, Nazaré, Roberto Monte. Então, se discutia o plano mundial e a experiência brasileira. E para a experiência brasileira, indispensável a herança da educação popular, de Carlos Rodrigues Brandão, de Fávero, de Paulo Freire, do grupo que tinha havido da educação de base, do grupo que tinha havido da Comissão de Educação Popular, do grupo que tinha havido do CPC da UNE, de pessoas das universidades, dos movimentos sociais, e incorporamos no comitê. E trabalhamos arduamente para construir o Plano Nacional. Se você olha o plano da ONU e o Plano Nacional, há semelhanças.
mas você vai perceber diferenças muito interessantes. No primeiro plano, na primeira edição do plano, você vai... É uma edição que eu acho que nem sequer circulou, mas estava lá. Tinha um itemzinho que dizia que era necessário que a sociedade brasileira soubesse que tortura é crime inafiançável. Depois esse artigo desapareceu nas edições seguintes. Foi pena, né? Foi pena, talvez aí tivéssemos uma memória para reconstruir. Mas, enfim, aí você fez parte disso, tanta gente fez parte disso, saímos pelo Brasil a discutir o plano nacional. E a ouvir. Né? Enfim, se não ouço, não sei. Se não vejo, não sei. Se não sinto o cheiro, não sei. Né? Então, fomos a ver o que o Brasil tinha a dizer para a gente. Fomos ouvir o que o Brasil tinha a dizer para a gente. Fomos recuperar as raízes. Eu diria, Nair, Anísio Teixeira está ali também. Anísio Teixeira, o fundador da UNB, está ali também. Né? E aí, então, construímos um plano, discutimos com o Brasil o plano, para pensar de como implementar o plano para que ele não ficasse um plano na gaveta. Construímos comitês pelo Brasil, você tem até um belo estudo sobre isso. Os comitês, efetivamente, num outro momento, vamos precisar repensá-los mais profundamente. Mas começamos. Algumas universidades assumiram o plano, outras fizeram que sim com a cabeça, mas não fizeram com o coração. E aí ficou uma coisa díspara, né? Quando você faz com a cabeça, mas o coração não bate no mesmo, né? No mesmo diapasão da cabeça, então fica a cabeça, não fica o coração. Bom, e outros assumiram só com o coração e sem a cabeça, aí também não funcionou muito. Então, você vê, né? Nós fomos construindo coisas, e coisas muito importantes. Fizemos seminários, fizemos cursos daqueles de curta duração, conseguimos construir disciplinas de educação e direitos humanos, numa carga muito grande de universidades, conseguimos uma identidade fantástica, que é a identidade de que direito humano tem conteúdo próprio. Direito humano tem conteúdo próprio, mas, ao mesmo tempo, esse conteúdo é interdisciplinar, ele é universal. Veja bem quando penso na pandemia. Se saúde é um direito da sociedade garantida pelo Estado, a vacina é gratuita e você não negocia às escondidas a compra de vacina. É transparente a aquisição da vacina e a disponibilização da vacina para a sociedade toda. Então, fizemos isso. E, de repente, lá na tua vizinha Goiânia, um núcleo de educação e direitos humanos, que você conhece, aquelas pessoas magníficas daquele núcleo. De repente, lá na Paraíba, e não era à beira do mar, hein? Era no calor das salas da universidade. Em Recife, em Alagoas, na USP, na Unicamp, na PUC do Rio, aqui na Unicinos, lá no Unijuí, na Rita dos Reis, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em tantos lugares. Eu cito esses porque, enfim, né, são os onde talvez onde eu estivesse mais próximo, né? Mas sim, são experiências fantásticas no restante do Brasil. A experiência do Mato Grosso do Sul, com o Antônio, fantástico. Em alguns lugares, Nair, esses núcleos produziram linhas de pesquisa. Ora no curso de Direito, ora no curso de Sociologia, ora na Pedagogia, ora na Enfermagem, ora na Medicina, ora na Economia. E, de repente, dessas linhas de pesquisas que se reuniram,
surgiram os programas de pós-graduação. Não é? Olha, o Comitê Nacional esteve presente nisso tudo. O Comitê Nacional esteve presente na construção dos comitês estaduais e na condução das discussões que levaram ao surgimento dos núcleos, das linhas de pesquisa, das disciplinas e, por fim, dos programas de pós-graduação de direitos humanos. Na linha de pesquisa, Nair, eu queria ainda, nós temos um pouco de tempo, eu queria ainda destacar que em muitas delas se estabeleceu com muita clareza a necessidade de uma pergunta que é a seguinte: que é direitos humanos para os povos da América Latina? Mas teve mais, Nair. No meio do caminho desse crescimento no Brasil, nós fomos estabelecendo elos através da rede latino-americana e caribenha de educação e direitos humanos com outros países aqui da América. Né? E esses elos se transformaram no crescimento da rede brasileira, da rede latino-americana. Então, me parece que o comitê prestou um imenso serviço ao tema da educação e direitos humanos e a educação brasileira. Nossa passagem, talvez, mais significativa junto ao Estado brasileiro foi junto com o apoio já do ministro Paulo Vanucchi, de uma aproximação forte com o MEC para extrairmos as diretrizes de educação e direitos humanos da América Latina. Né? Há todo um trabalho feito junto ao Conselho Nacional de Educação, que produziu um trabalho de primeira qualidade sobre educação e direitos humanos como política do Estado. Então, veja uma política do Estado que tem 2 ministérios, como teve antes no Ministério da Justiça, junto com a CEMASP, um processo de educação e direitos humanos para o setor de segurança nacional. Né? Então, o comitê deixou uma herança interessante que um dia, eu espero, os pesquisadores se debrucem sobre essa herança. Né? Muito importante, né? E hoje nós estamos retomando a rede brasileira, não é, Solon? Estamos nós dois aí na Comissão Nacional da Rede Brasileira, né? Nessa retomada pela sociedade civil, né? Diante do retrocesso que nós vimos na política pública, né? Da educação e direitos humanos no governo atual. Né? Foi um grande retrocesso e a sociedade civil ela tomou iniciativa. E o que você acha? Qual é a importância da rede hoje? Pois é, Nair, essa pergunta é uma pergunta essencial, me parece, ela é a pergunta definitiva. Quando eu saí lá do comitê, eu estava com muitos compromissos profissionais e isso efetivamente estava me tomando muito tempo. Mas logo depois que eu saí, tem então aquela situação do golpe de Estado contra a Dilma, e assume aquele senhor lá de São Paulo, e aí me chegou a pensar, parece, em retomar e tal, né? E eu fiquei meio afastado daquilo, achava que não tinha como. Mas acho que o Brasil amorteceu. Acho que aconteceu uma coisa com a sociedade brasileira, mais ou menos que aconteceu na minha cabeça, amorteceu. Né? Parece que o Brasil entrou num lugar sem rumo, um beco sem saída. E aí, quando o Brasil acordou, estava nessa situação do desmazelo, nessa situação da retirada absoluta de direitos.
essa situação de que, num dia pela manhã, o sujeito acha que se não tiver mais tal direito, a economia cresce. Na semana seguinte, está chovendo muito, ele bom, agora, sem previdência social, a economia cresce. Aí no outro dia está um calor de 100 graus e diz, bom, então sem esse direito aqui, e o que a gente vê é que cada direito retirado, a crise econômica se aprofunda. Ao mesmo tempo, Nair, repara, se construiu um desmonte do Estado brasileiro. E mais do que o desmonte, se volta à condição de colônia, e se entrega o petróleo, e se entrega a floresta, e se entrega, e se entrega, e se entrega, enquanto tiver, se entrega. E aí a crise se torna brutal, aquilo que era a desesperança chega a tal ponto que na consciência das pessoas se estabelece que é a hora de lutar pela vida. As mortes da Covid, a política exitosa do Ministério da Saúde de produzir essa quantidade fantástica de mortos, de transformar os não remédios em remédios mais vendidos, a criação da ilusão da cura como magia, e aí eu acho que a população começou a pensar que é preciso buscar outro caminho. Me parece que aí, no meio das trevas da escola sem partido, da escola militar, da escola homofóbica, dessa escola e desses projetos escolares que reduzem o conhecimento a quase nada, surge uma esperança, e a população tem que procurar uma esperança. E nós, esse grupo que compomos, então, essa discussão sobre a reconstrução da rede, aparentemente anunciamos como uma esperança educar em direitos humanos, para que nunca mais aconteça de votar em quem não pode ser votado, né? Um pouco isso, é a defesa da vida e não a pregação da morte, né? Quer dizer, use máscara, tome vacina, não use remédio que há para outra doença que não cura a Covid. Vamos estudar o Covid, vamos retornar à ciência, vamos retornar à pesquisa, vamos parar com essa política de tirar verba da universidade, vamos outra vez pensar que é esse país, que é essa América, né? Que são direitos para a pessoa que não tem o que comer, que mora na rua, que são direitos para quem a escola está caindo, a escola e tem que fazer ensino à distância e a criança não tem casa para morar e mora com 10 e não tem luz na casa e se nega a essas pessoas o direito de ter acesso à comunicação, se nega às escolas dessa população que tenha lá instalado uma rede forte de computadores e com acesso à internet, e que o conhecimento, por favor, o conhecimento humano é infinito e mais do que infinito, ele depende da ciência. Ele vive da ciência. E ele precisa entender que produz cidadania para que essas coisas que estão acontecendo agora não aconteçam mais. Eu acho que esse é um desafio, né, que nós temos à frente para, com esta iniciativa que está ganhando corpo, né? Nós todo mês temos novos inscritos na rede, novas instituições, não é? Então, eu acredito mesmo, como você está dizendo, que essa iniciativa da retomada da rede é um momento para a gente esperançar, né, com Paulo Freire. Exatamente isso. Esse verbo maravilhoso, esperançar, né, no sentido de recolher essas energias que estão muito escondidas ou adormecidas, né, e que agora vão se recuperando,
para canalizar em propostas coletivas, não é? Voltadas para o bem comum em todas as áreas que interessam a uma vida digna. Não é? Perfeito, Nair, perfeito. A possibilidade que a rede tem de que o Rio Grande do Sul conheça o Amazonas, né? Que o Nordeste conheça o Pantanal, que São Paulo, Rio e Minas sejam capazes de olhar o Brasil como sendo um todo e não uma parte, né? Então, essa situação a rede pode possibilitar, né? Que alguém possa escutar lá em não sei que cidade do Nordeste, que no Mato Grosso se faz assim, que alguém escute em São Paulo que lá na pequena aldeia se respeita a natureza, né? Que alguém escute... Né? Isso, que alguém... O sábio dos povos indígenas, é o buen viver, né? Viver com a natureza em perfeita harmonia, né? Perfeito, isso. Então, a rede pode ser essa esperança, né? Pode construir, como você citou, esperançar do Freire, né? Aquilo que é o inédito viável do Freire também, né? Aquilo que é possível fazer. E vamos fazendo, vamos fazendo. De repente, a gente marca uma live numa cidade do Rio Grande do Sul e aparecem 200 e tantas pessoas para acompanhar. Faz um curso, né? Faz um curso em Brasília e tem lá 300 pessoas acompanhando, né? Então, sim, estão acontecendo coisas que o Brasil precisa saber, né? Que estão acontecendo. Então, eu vou agradecer, Solon, muito obrigada por essa maravilhosa entrevista que traz a sua trajetória importante de historiador, de militante político, né? E defensor dos direitos humanos. Não é? Você trouxe aqui para esta comunidade de ouvintes uma experiência que pode difundir, né? Nesses espaços que nós, dentro do meio de comunicação, sabemos que tem esse poder, né? De disseminar, e com isso, nós, do Plano Nacional, né, de Educação e Direitos Humanos, sabemos o quanto a área de educação e meios de comunicação, né, são tão importantes, e com isso também agradeço à TV Expresso 61, que está dando a oportunidade da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, a cada entrevista, expandir o seu acervo de saberes e de experiências. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado.